A paz do Senhor a todos os amados ouvintes da Palavra de Deus. Estamos aqui mais um dia desfrutando de uma vida diária com Deus e eu quero hoje meditar juntamente com os amados ouvintes Mateus capítulo 16, do versículo 16 ao versículo 18, que diz assim: E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meus amados irmãos e ouvintes, a respeito dessa pedra, quem seria essa pedra? A gente tem três principais interpretações e eu quero aqui discorrer com os irmãos a respeito dessas três interpretações para chegarmos a uma conclusão de qual seria a mais adequada. A primeira interpretação é a interpretação dada pela Igreja Católica Romana, que diz que Pedro é a pedra e que então a igreja seria fundamentada, que a igreja seria erguida, a igreja teria como base, como fundamento o apóstolo Pedro. Mas isso não tem base nas Escrituras, porque a igreja verdadeira de Cristo, ela é fundamentada, ela está como o fundamento colocado, que é o próprio Cristo. Cristo é o fundamento da igreja. Cristo é esta pedra. Olha o que o apóstolo Pedro diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 11, a partir do versículo 10. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este estação diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós. Ele quem? Jesus Cristo. Os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Isso aqui é a declaração do próprio apóstolo Pedro. Anos depois, poucos anos depois de ele ter feito essa declaração aqui, talvez um ano, não sei, alguns meses, mas o próprio apóstolo Pedro, ele deixa bem claro aqui, Atos 4, do 10 ao 12, que a pedra é Cristo e não Pedro. A segunda interpretação é que esta pedra que o Senhor Jesus se refere, que essa pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, é a declaração de Pedro. E tem coerência, porque olha a declaração de Pedro. E respondendo, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Essa declaração de Pedro é um fundamento da igreja, que Cristo, ele é o Deus que se fez homem. Ele é o Filho do Deus vivo, aquele que foi dado em resgate da humanidade. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é uma interpretação aceitável de que a pedra é essa declaração de Pedro. Mas a terceira, e que quando vai se estudar o original do texto, aí chegamos aí na interpretação ela mais completa e a mais harmônica de toda, cruzando com outros textos, como o caso de Atos 4 e 12. Aqui, o que acontece no original, quando Jesus diz, eu digo que tu és Pedro, vai dizer que é Petros, que é um pedaço de uma pedra, um fragmento de pedra, um pedregulho pequeno. Mas aí Jesus diz, mas sobre essa pedra, ou seja, essa rocha,
que no caso é Cristo. Edificarei a minha igreja. A verdadeira igreja do Senhor Jesus está fundamentada no próprio Cristo. Ela está edificada no próprio Cristo, na vida e na obra salvadora de Cristo. Uma igreja não pode estar fundamentada no apóstolo Paulo, não pode estar como fundamento Pedro, não pode ter como fundamento Maria, não, porque nenhum deles foi o Salvador. O Salvador é somente um. É por isso que lá em Filipenses capítulo 2 vai dizer que o nome do Senhor Jesus Cristo é o nome que é sobre todo nome. Todos esses, Pedro, Paulo, João, Tiago, Maria, José, tiveram um papel importantíssimo na história da humanidade, na história cristã, mas eles não são os salvadores. Eles não são os salvadores. Mas Cristo é o Salvador. Então Cristo, ele é essa rocha. Cristo ele é essa pedra, a pedra que foi rejeitada pelos edificadores, mas que foi colocada como uma pedra de esquina, ou seja, como a pedra principal, como fundamento que sustenta toda essa igreja. A verdadeira igreja cristã, ela está fundamentada em Cristo e na sua palavra, não em homens que são falíveis, mas num homem perfeito, o homem que é 100% homem, 100% Deus, o homem que se chamou Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Que Deus abençoe a todos nesse dia e é bom estarmos atentos. Como têm sido os ensinamentos que temos seguido? Estamos seguindo a palavra de Deus ou estamos seguindo a palavra de homens? A palavra de Deus permanece para sempre. A palavra dos homens, ela cai por terra. Então que Deus abençoe a todos nesse dia, em nome de Jesus. Amém.